aos que vieram hoje e não ontem. O pastor Alder é reitor no Seminário Bíblico Palavra da Vida, em Atibaia, leciona várias matérias também dentro do seminário e trabalha auxiliando a igreja, uma igreja em Ribeirão Preto. É isso mesmo, né? Obrigado. Muito bem, queridos, boa noite a todos. Nós retomamos do exato ponto em que paramos ontem, onde na primeira parte da palestra eu lidei com alguns conceitos da política. Exemplo, né, o significado de política, o que quer dizer Estado de Direito, o que quer dizer a teoria dos três poderes, o que é o sistema partidário do nosso país e em que consiste uma ideologia política, né, aquilo que nós conhecemos como direita, esquerda, centro. E a segunda metade eu trabalhei a importância da fundamentação de uma cosmovisão cristã baseada em dois pilares essenciais. A palavra de Deus como verdade última em relação a todas as coisas, ela é a palavra final em absolutamente tudo que ela se propõe a tratar, e também uma perspectiva cristocêntrica, né? Nós avaliamos, nós julgamos tudo a partir da nova realidade estabelecida em Cristo Jesus. E um dentre muitos temas que nós submetemos ao crivo a avaliação dessa cosmovisão é a política. Então o que eu quero trabalhar agora à noite com vocês é uma aplicação da política à mentalidade, à cosmovisão cristã. Como é que elas se interagem, como é que elas caminham juntas, onde eventualmente elas vão se distanciar, tendo em vista uma perspectiva humanista da própria política. Eu mencionei rapidamente ontem que muitos cristãos não se interessam por política, porque julgam encontrar uma tensão irreconciliável entre o mundo dos homens e o reino de Deus. O mundo dos homens, basicamente, é aquilo que acontece nesse patamar horizontal aqui, nesse período da história em que estamos vivendo. Como se Deus não tivesse absolutamente nenhum interesse nessas coisas. Tanto é que nós usamos um termo e o aplicamos a muitas realidades que não expressam a perspectiva bíblica dessas coisas. O termo secular. Talvez você já tenha até usado a expressão trabalho secular, como se fosse tudo aquilo que acontecesse no mundo que não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com cristianismo, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com igreja. O que não é verdade. Né? Como se fosse o oposto das coisas que realmente interessam para Deus. Às vezes nós achamos que Deus se interessa apenas por oração, leitura bíblica, comunhão com a igreja, e aquilo que acontece no âmbito secular não tem nada a ver com Deus. Isso é radicalmente o oposto do que a palavra de Deus diz. Deus tem todo interesse no mundo dos homens. Deus tem todo interesse no que acontece nesse horizonte aqui que estamos vivendo, né? Então essa tensão que nós criamos na mente não é uma tensão bíblica. Até pelo que veremos aí nos muitos textos bíblicos, Deus interfere no tempo e no espaço. Nessa cosmovisão bíblico-cristocêntrica, nessa cosmovisão cristã, nós cremos num Deus que tanto existe além do mundo, né? O termo técnico, digamos assim, o termo teológico para isso, é um Deus transcendente. Ele não está preso ao tempo e ao espaço, ele não pode ser contido, ele não pode estar amarrado ao mundo. Ele está além, ele transcende a história, ele transcende a nossa experiência humana. Mas ele é, ao mesmo tempo, presente. O termo teológico é imanente. Ele se faz presente. Ele se preocupa com as coisas daqui de baixo. Ele governa a história segundo o seu querer. É a certeza que a Bíblia nos apresenta que Deus se preocupa não apenas com os macroeventos da história, senão também com seus microdetalhes. E é nessa perspectiva, então, que Daniel vai dizer lá, na verdade, pela perspectiva de Nabucodonosor, estou apertando, conforme o combinado. Vamos lá. Se não der certo, a gente vai passando sem problemas, né? Vocês devem se lembrar da história de Daniel, um jovem judeu deportado, juntamente com outros jovens, o que Judá tinha de melhor, foram levados para a Babilônia, para ali então serem experimentados, serem aculturados na realidade babilônica, para que pudessem então servir ali o rei Nabucodonosor. Ao longo do capítulo 1 até o capítulo 3, Nabucodonosor é um homem extremamente arrogante, orgulhoso. Ele é soberbo, por um motivo muito específico e muito real.
ele tem o maior império que o mundo tinha visto até então. Nós estamos aí na virada do século VI para o século V a.C. Nenhum império existente até então chegava perto do de Nabucodonosor, nem o egípcio antigo. Ele havia conquistado absolutamente tudo. Então o seu coração, né, se ensoberbece, se eleva e ele se acha Deus na terra. Ele se acha Deus do mundo. E essa era a perspectiva que os reis babilônicos tinham, que eles eram personificações da divindade. E Deus, por meio de Daniel, vai prenunciando que se Nabucodonosor não se humilhasse, Deus o humilharia. E é então quando chegamos no capítulo 4 que percebemos isso. Quando Deus fala e Nabucodonosor reconhece que é o Altíssimo quem tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais humilde dos homens constitui sobre eles. Eu acho interessante essa relação, né? O reino dos homens debaixo do domínio de Deus. Aquela ideia de que nós temos de que o mundo está desenfreado, está desgovernado, que Deus não tem interesse, Deus não tem ingerência ou atuação na política, é uma percepção totalmente equivocada. Né? Ainda que as coisas aparentem estar desgovernadas, ainda que tenhamos a ideia ou a percepção de que não vai dar em nada aí tudo isso, somos muito céticos com a política, Deus tem o domínio sobre tudo o que acontece aqui. Deus tem o governo e nunca o perdeu, embora a expressão desse governo seja distinta ao longo da história. Nós achamos que a soberania de Deus ela só é realmente demonstrada se nós experimentarmos algo meio parecido com o Antigo Testamento na peregrinação do deserto. Lembra? Que Deus mandava pedras do céu, abria uma boca ali na terra para engolir pessoas, mandava pragas no Egito. Nós achamos que Deus só governa de verdade ou soberanamente quando algo desse tipo aparecer. O que não é verdade. Por quê? Porque ao longo da história, Deus, vocês vão passando assim, eu nem me preocupo aqui, tá bom? Pode passar, esse daí mesmo. Deus estabeleceu governos ou governantes desde Gênesis. Lembra em Gênesis 1, verso 26 a 28, que Deus cria homem e mulher segundo a sua imagem e semelhança para que tivessem domínio, governassem no jardim, dominassem os animais, cuidassem da terra, plantando, colhendo. Deus ele sempre trabalhou, uma palavrinha aqui específica para nós, mediatoriamente. O que é mediatoriamente? Por intermédio de pessoas, por meio de agentes. E aquilo que Deus fala lá em Daniel é o que vem sendo experimentado desde Gênesis. O Altíssimo tem o domínio sobre o mundo dos homens. O Altíssimo é quem governa o mundo dos homens. No entanto, ele partilha esse governo, ele divide este governo com pessoas. Ok? É o que poderíamos chamar de um governo mediado, por intermédio de. É o que nós vemos aí em Daniel 2, quando ele, Deus, é quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Quem é que faz tudo isso? Quem é que conduz esses personagens? O próprio Deus. Olha que interessante, pode passar. João, capítulo 19, quando Jesus está diante de Pilatos. E Pilatos, desde o capítulo 18, está interrogando Jesus, fazendo perguntas para tentar verificar se ele achava algum motivo para soltar Jesus. Por quê? Porque ele não via motivo nenhum para prendê-lo. O problema é que Pilatos ele era coligado aos judeus, ele não queria perder o apoio dos judeus, porque os judeus poderiam trazer algum tipo de problema ali para o governo civil de Pilatos. Mas chega um ponto em que as respostas que Jesus dá às perguntas de Pilatos não satisfazem o interesse de Pilatos. Porque é como se Jesus respondesse uma pergunta com outra pergunta.
E chega num ponto que Pilatos diz o seguinte: não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Eu chamaria isso de carteiraço. Lembra do carteiraço? O que é a expressão carteiraço? Você sabe de quem eu sou filho? Você sabe quem eu represento? Você sabe quais são os meus diplomas? É quando você usa de alguma autoridade, alguma prerrogativa, alguma informação privilegiada, né? O famoso tráfico de influência, né? Quando você usa aquilo para impor uma autoridade, porque as pessoas simplesmente não estão cedendo, não estão fazendo o que você quer. Não sabes que tem autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dado. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. A parte final do verso fala sobre Judas, que traz Jesus. Mas olha que interessante: nenhuma autoridade terias sobre mim se de cima não te fosse dada. O Império Romano foi um império vil, foi um império brutal em muitos sentidos, muito perverso moralmente também. Tanto é que a ruína do Império Romano foi a sua baixíssima moralidade. É interessante que, pequeno parênteses aqui, isso é história dos grandes impérios. Os grandes impérios declinaram ou começaram a declinar na medida em que os seus conceitos morais foram sendo comprometidos. Há uma preocupação muito grande hoje nos Estados Unidos, e muitos têm falado isso, especialmente os cristãos, que por causa de toda a banalização da família, banalização do casamento, perversão da sexualidade, confusão dos gêneros e um crescimento assustador do uso de drogas, da corrupção, será questão de tempo para que os Estados Unidos deixe de ser o império que é. Ou seja, os Estados Unidos vai amargar aquilo que todos os impérios anteriores amargaram. Comprometa a sua moralidade e será questão de tempo para que você experimente a ruína. E o Império Romano foi esse império perverso. Mas nem por isso ele deixou de gozar de um certo status de autoridade segundo delegada por Deus. Deus delega autoridade aos homens. Ele é o Senhor Altíssimo que tem domínio no mundo dos homens, ou sobre o mundo dos homens. Mas ele partilha da autoridade, ele partilha do governo, ele partilha dessa execução da justiça com pessoas. Olha que interessante, quantos são? Pode passar. Para citar apenas alguns exemplos, os mais interessantes para nós aqui hoje à noite, quantos são os agentes mediadores ao longo da Bíblia? Você tem na teologia um negócio chamado trindade econômica. Lembra a trindade? Pai, Filho e Espírito Santo? Economia quer dizer administração do lar, administração de uma casa. Basicamente, métodos de administração para o exercício de uma função ou responsabilidade. Quem decreta a salvação? O Pai. Quem executa a salvação? O Filho. Quem efetiva a salvação na vida daquele que crê? O Espírito Santo. Ou seja, pessoas distintas da Trindade têm funções distintas. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 11 que o cabeça de Cristo é o Pai, é Deus Pai. Deus age por meio do Filho. Não é o Pai que morre na cruz, é o Filho. Assim como Paulo vai dizer que o homem, que o marido, é o cabeça da mulher. Toda essa mentalidade feminista, quem sabe um dia uma outra palestra sobre isso, talvez vocês encontrem no site da Igreja Evangélica Congregacional Atibaiense, uma palestra minha o ano passado sobre feminismo, a perspectiva cristã da feminilidade e como lidar com o feminismo. A Igreja Evangélica Congregacional Atibaiense tem essa palestra minha lá no site, não sei se está no YouTube ou não, mas toda essa mentalidade feminista, ela é biblicamente insustentável. Porque quem atribui função ou funções aos personagens, ao homem e à mulher, é Deus, não é sociedade. Não é história.
Papel de homem e mulher não é construto social, não. Não é convenção de nação, não. É segundo o Criador, a não ser que você não acredite na ideia de um Criador. Porque se você acredita na ideia de um Criador, ele não apenas cria os personagens, mas diz como eles funcionam, ou para que eles servem. E Deus estabelece essa responsabilidade primária que recai sobre o homem em relação à mulher. Infelizmente, o conceito de submissão foi deturpado ao longo da história, mas a deturpação não quer dizer que tenha um fundamento bíblico, ou que Deus tenha estabelecido a brutalidade do machismo, que está tão errado quanto o feminismo. Tão errado quanto. Ambos estão errados. Né? Deus, como eu já mencionei, Gênesis 1, homem e mulher no cuidado do jardim. Famílias, lembra? Pais em relação a filhos, senhores em relação aos seus servos. Né? O que é o anarquismo? O anarquismo é a ausência de um governo estabelecido. É o governo de cada um. É o governo de todo mundo, de cada um por si. É um pouco daquela mentalidade pós-Woodstock 69, né? Do sexo, drogas e do rock and roll. Sociedade alternativa, liberdade a qualquer custo. Né? Cada um vivendo na sua, desde que respeite o limite da vida do outro. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. O cristianismo é uma invasão de liberdade. Essa ideia de que a liberdade de um vai até onde começa do outro, isso funciona numa sociedade ímpia. Funciona numa mentalidade sem Deus, mas não no cristianismo. Porque o cristianismo, a invasão de liberdade, a invasão de vida. Né? Mas Deus estabelece aí na família uma hierarquia de funções, pais e filhos. Como eu digo para os meus filhos, por mais amigo que eu queira e deseje ser de vocês, vocês não são meu coleguinha. Eu não sou coleguinha de vocês. Eu sou pai de vocês. E vocês me respeitam como pai. Por mais que eu possa me interessar por algumas coisas de vocês, ninguém tira de mim a autoridade que eu tenho sobre vocês. E na minha perspectiva, esse é um ponto que eu avalio em plano de governo. Como um plano de governo trata a família e a autoridade dos pais. Para mim, isso vem de um teórico, um cristão, Herman Doivert, que foi desenvolvido por muitas outras pessoas posteriormente, o que ele chama de teoria das esferas. Existem esferas de autoridade instituídas na sociedade, no mundo, na história. E elas devem se respeitar e elas não devem interferir uma na outra. Elas devem garantir os direitos umas das outras. A autoridade civil, a autoridade familiar e a autoridade eclesiástica. Eu avalio predominantemente um plano de governo em função da perspectiva que esse governo tem da família. Porque na medida que esse governo usurpa a minha autoridade sobre os meus filhos, a responsabilidade primária da educação moral, a educação religiosa, a educação sexual deles, para mim esse governo se tornou ilegítimo. Porque quem manda na educação dos meus filhos sou eu. Eu sou contra a intervenção do Estado, doutrinando sexualmente os meus filhos, doutrinando moralmente os meus filhos. Isso é minha responsabilidade. Metade do meu trabalho, da minha dissertação de mestrado, foi um panorama do como a Constituição Federal de 88 garante um chamado direito inalienável da família na educação dos seus filhos. Cabe aos pais esta responsabilidade, não ao governo. O governo é parceiro da família. Então, o que é essa teoria das esferas? Cada uma delas foi estabelecida por Deus, mas cada uma delas acontece de uma forma. Uma não pode interferir na outra. Uma não pode usurpar a outra. Ok? Famílias. Né? 1 Coríntios 4 fala que autoridades civis são instituídas por Deus. Veremos alguns textos desses de Romanos. Veremos o texto aí de Timóteo também, de Pedro. Deus estabeleceu autoridades. Pessoal, política não é corrupção do mundo não, tá? Política é instituída por Deus. O governo da cidade, o governo da nação, a administração de recursos foi estabelecida por Deus. A autoridade para punir o contraventor, a autoridade para trazer espada contra aquele que não pratica justiça, foi dada por Deus. Ok? Deus estabeleceu isso. Não é uma corrupção da humanidade, não.
Não é uma subversão de autoridade. Não é o homem contra Deus. A má política é contra Deus. O mau exercício da autoridade é contra Deus. A má justiça é contra Deus. Não a justiça, não a autoridade, não o governo. Porque o próprio Deus estabelece isso. É claro que existirão sistemas de governo, por natureza, ditatoriais, corruptos, impositivos e, portanto, impostores, que são contra Deus. Mas existem outras formas de governo que podem respeitar tranquilamente o estabelecido por Deus. E, por fim, a Bíblia nos diz, né, que Deus estabeleceu líderes eclesiásticos. Deus age por meio desses líderes. Pastores, presbíteros, diáconos, uma liderança eclesiástica. Gente por meio da qual Deus pastoreia a igreja. Então, a Bíblia é totalmente a favor da instituição de autoridades, da existência de pessoas com funções específicas por sobre nós, nos muitos âmbitos. Seja na sociedade civil, seja no contexto familiar, seja num contexto eclesiástico. Basicamente, essas três esferas de existência do poder. E isso, como eu falei, é fruto de uma cosmovisão cristã na análise da Escritura Sagrada e do mundo. Né? Cosmovisão é a lente pela qual nós, então, a partir da palavra de Deus e centrado em Jesus, lemos, interpretamos e interagimos com o mundo à nossa volta. Isso é uma cosmovisão. Ela serve para nortear nossas vidas em tudo aquilo que fazemos e com o que lidamos à nossa volta, seja no âmbito familiar, eclesiástico ou da sociedade civil também. Quero ler alguns textos, pode passar, por favor? Alguns textos que falam sobre essa instituição do Estado pelo próprio Deus, e esse Deus que investe de autoridade esse governo, esse Estado. Deus delega, Deus media, Deus compartilha esta autoridade com o que eu quero chamar de Estado, tá bom? Conceito um pouco mais abrangente. Romanos capítulo 13, verso 1 a 7. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. O termo aí sujeito é um termo militar que parte da ideia de reconhecimento de patente. Aqueles que já foram militares sabem disso, né? Patentes inferiores estão sujeitas a patentes superiores, né? Porque você tem uma hierarquia funcional, uma hierarquia de autoridade no contexto militar, embora ali no Império Romano não fosse um modelo militar como nós o temos hoje, mas também seguia uma hierarquia. Então ele fala, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores. Gente ou funções que são exercidas acima de nós. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Uma questão muito importante aqui para a nossa discussão. O que quer dizer autoridades? Autoridades são as pessoas que exercem autoridade ou são a função de autoridade a ser exercida na sociedade? Entendeu a diferença? É o cargo ou a pessoa que ocupa o cargo? É a função ou aquele que a exerce? A preocupação aqui de Paulo é predominantemente apontar para a função, para o cargo, não para o indivíduo. Porque, eventualmente, o indivíduo totalmente deturpado, totalmente equivocado, injusto, com uma mentalidade toda podre, pode ser usurpador, pode ser ditatorial no exercício da função. Isso não quer dizer que, então, este indivíduo tenha legitimidade no exercício do seu governo. Deus estabelece a função de autoridade. Deus institui o cargo de autoridade, que aí pode mudar de nação para nação, de sistema para sistema. No contexto judaico antigo, ou predominantemente na cultura do Oriente Médio Antigo, era um sistema monárquico. Nós começamos a ter um sistema mais
republicano, né? Até lidei um pouquinho ontem explicando o que quer dizer República Federativa do Brasil, né? Nós temos um sistema republicano predominantemente a partir de Roma, quando você tem o Senado, quando você tem alguma participação do povo, ali, né, res pública, né, daquilo que diz respeito, aquilo que diz respeito ao povo, ao público, né, essa representatividade do povo ali na eleição, no reconhecimento do Senado romano antigo. Talvez em alguns outros contextos seja um sistema parlamentarista, onde o parlamento, existem muitas variantes, tá? Você tem uma república parlamentarista plena, uma república semi-parlamentarista, e por aí vai, não é meu propósito lidar com isso. Ontem foi dizer o que é Brasil, né? Não lidar com outras nações e os seus sistemas. Mas o sistema parlamentarista, por exemplo, a Inglaterra. Você tem um parlamento que é basicamente o legislativo e o executivo da nação, embora esse executivo seja por intermédio do chamado primeiro-ministro. Mas a Inglaterra é uma monarquia também, só que a monarquia ela é basicamente uma representação, tanto é que falam, né? É igual a rainha da Inglaterra. Já ouviu essa expressão? O que é a expressão aí? Igual a rainha da Inglaterra. É simplesmente decorativo, figurativo, tá? Porque não manda nada, não faz nada, é a cara da realeza, né? Ou alguns diriam a cara da riqueza, né? Mas quem governa é o parlamento, que estabelece as leis, que outorga poder e autoridade ao primeiro-ministro. Ok? Então Deus estabelece a função de autoridade, o cargo de autoridade, não necessariamente o personagem que ocupa isso daí. Porque esse personagem, ele pode ser usurpador no exercício dessa autoridade. Como eu mencionei ontem, o próprio Hitler, Mussolini, Stalin e tantos outros. Aqueles governos ditatoriais no Oriente Médio, Muammar Gaddafi, Saddam Hussein e tantos outros. Então o que Paulo está dizendo é que não existe autoridade que não proceda de Deus, que não tenha sido estabelecido por esse Deus que media o governo. Lembra? Mediar, agir por intermédio de? Então Deus instituiu isso, essa função. De modo que aquele, verso 2, que se opõe à autoridade, resiste à ordenação de Deus. Isto não quer dizer aquele que resiste ao indivíduo que exerce a autoridade, mas a função estabelecida por Deus. Porque nós veremos daqui a pouco até exemplos de pessoas que resistiram, pessoas que usaram erroneamente ou abusadoramente o governo, e nem por isso foram censuradas por Deus. Pelo contrário. Verso 3. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Interessante ele falar dos magistrados, porque são aqueles que estabelecem as leis. E a lei, ela tem que ser justa. A boa lei não é aquela que te favorece. É aquela em que não torce nem para você, nem para o outro. Que, portanto, condena o errado e louva o certo. Essa é a função da justiça. A justiça não é, a melhor justiça não é aquela que favorece os meus interesses ou que legitima as minhas ações, não. A melhor lei é aquela que, independente de quem seja, ela expressa a justiça e ela traz punição a quem não a cumpre e louvor a quem a cumpre. Okay? Outro parênteses. Tristemente, nós vemos no nosso Brasil que nem sempre a lei ela está acima de qualquer cidadão. Nem sempre a lei está acima dos políticos. E aí entra o carteiraço, né? Quantas vezes já vimos crimes cometidos por parlamentares, por ministros do Supremo, mas que por causa de um certo foro privilegiado, né, acham o direito de fazerem o que querem, acabam estando acima da lei, porque esta lei não se aplica a eles. O que é um erro? A lei serve para todos. Como diz a própria Constituição, né, todos são iguais perante a lei.
né? Não existe o mais forte, o mais fraco. Não deveria, o mais forte, o mais fraco, o mais rico, o mais pobre, o mais poderoso ou que não tem poder nenhum. Então esse magistrado não é para temor. Quando ele pratica a verdadeira justiça, quando ele estabelece uma lei que seja compatível com a justiça de Deus, que é a justiça em essência, o Deus justo. Final do verso 3. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás o louvor dela. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Interessante a palavra ministro, porque na língua grega é a palavra diácono. Sabe o diácono? Algumas igrejas evangélicas têm diáconos. O diácono é aquele que serve. Diácono é aquele que auxilia pessoas nas suas necessidades. É aquele que muitas vezes faz com que o ministério da igreja aconteça bem pelo provimento de todas as pessoas que participam da igreja. Essa é a ideia de diácono, é servir, auxiliar, ajudar pessoas. Esta autoridade é ajudante de Deus para teu bem. Lembra do mediado? Deus age por meio da autoridade. Preste atenção. Vou começar a construir um conceito agora para terminá-lo daqui a pouco. Quem é a boa autoridade? Quem é o bom governante? É aquele que, se entendendo ajudante de Deus, busca praticar essa justiça de Deus no mundo, não usurpando a autoridade de Deus, não pervertendo a justiça de Deus. Porque quando ele assim faz, creio eu, este governante se torna ilegítimo, se torna usurpador. Qual é a implicação disso? A possibilidade da nossa desobediência para com ele. Porque se ele perverteu o senso de justiça, se ele perverteu o exercício da sua função, ele deixa de ser diácono de Deus para ser diácono de si mesmo. Deixa de atender os interesses do povo para atender os seus próprios interesses. Visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar o que pratica o mal. Preste atenção nessa expressão. Não é sem motivo que ela traz a espada. Pessoal, aqui não é espada Jedi, Star Wars, não, viu? Não são sabres de luz, não. É espada significando morte. Punição sumária de alguns indivíduos, aquilo que nós conhecemos na lei brasileira de crimes hediondos, que tinham lá também, no direito romano antigo, alguns pecados ou alguns crimes hediondos que tornavam esses indivíduos passíveis de morte, dada a injustiça que praticaram, dado o crime que praticaram. Deus age por meio dessas pessoas, que trazem espada. Ok? Talvez no nosso Brasil tenhamos aí a polícia, seja ela qual for. Temos aí os magistrados, sejam eles quem for ou quem forem. São pessoas que devem batalhar pela justiça e, eventualmente, punir severamente quem não pratica. É necessário que lhes estejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Isso aqui é para nós cristãos. Por dever de consciência. Daqui a pouco eu defino um pouquinho melhor. Consciência em relação a quem? A autoridade em si? Não. Consciência cristã em relação a Deus. Isso é cosmovisão colocada em prática. Obedecemos a autoridades civis não por causa delas mesmas, mas por causa de Deus que as instituiu. Não por causa de gostarmos ou não do personagem, por termos votado nele ou não, mas porque pela função que desempenham, expressando terem sido estas funções instituídas por Deus, e por causa do meu temor e amor a Deus, eu me submeto, eu me sujeito a esses indivíduos. Isso também vai ter uma implicação daqui a pouco. O respeito, a honra que devemos ter a essas pessoas, cuidando até da forma como nós mencionamos, falamos sobre elas, às vezes com piada, com bobagem, com palavrão, com desrespeito, está totalmente fora do que Deus estabeleceu. Totalmente fora. Ok? Dever de consciência em relação a Deus. Por esse motivo, também pagais tributos.
porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a esse serviço. Pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Em que consiste esse dever de consciência? O respeito às leis instituídas na nação. Podemos até questionar, criticar o tamanho da carga tributária, o quanto pagamos de imposto. Vocês terem uma ideia? Se o imposto fosse um candidato à presidência da República, segundo a última pesquisa, o imposto teria um percentual, o imposto que pagamos, um percentual maior do que qualquer outro político concorrendo à presidência. 27,5%. Isso é a média. Ok? A gente sabe que a carga tributária é um pouco maior do que isso. Mas faz parte. O governo não vende um produto. O governo não presta um serviço pelo qual ele cobre. Então o tributo ele é legítimo. O tributo é legal. O tributo é correto. Podemos discutir a sua forma, o seu uso, o seu percentual. Mas isso faz parte da nossa nação. E é o que Paulo está dizendo. Se isso é legítimo, se isso é legal na nação, pratique isso, pague por isso. Ok? Isso aqui é importante para nós. Por dever de consciência em relação a quem? A Deus. Mencionei rapidinho ontem para trabalhar hoje. O mau uso que o governo possa fazer dos nossos tributos não é motivo para que nós os soneguemos. Não é motivo. Nós não podemos sonegar por causa do nosso temor a Deus, não pelo mau uso que o governo faça dos tributos. O resultado é um problema de quem faz o mau uso. A responsabilidade que pesa sobre nós é por causa do compromisso com Deus. Ok? Isso é importante para nós. Isso é extremamente importante. Sonegação, seja de que forma for, seja como ela aconteça, é errado. Independente do uso que façam do nosso dinheiro. Ok? A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. Próximo texto, 1 Pedro 2, verso 13 ao verso 17. Sujeitai-vos a toda instituição por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem, porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. De novo, sujeitar aqui é por reconhecer a autoridade que esta pessoa ou que essa função tem em relação a você. Esse cargo está acima do seu. E você deve se sujeitar, se colocar por debaixo. Toda instituição humana, podemos entender de várias formas aqui. Instituição humana pode ser o governo civil. Instituição humana pode ser, por exemplo, os servos e senhores, num contexto profissional ou no mercado de trabalho, também pode ser. E nós nos sujeitamos por causa de quem? Por causa do Senhor, não da pessoa em si. O nosso dever de consciência é primeiro em relação a Deus, não à pessoa. A nossa lealdade, antes de ser ao Estado brasileiro, é a Deus, que então nos leva a um compromisso com a nossa nação. Acrescentando aquela ideia do governo ilegítimo. Na medida que então um governo puxa para si, arroga para si a ideia de inquestionável, a ideia de inerrante, a ideia de todo poder sobre seus cidadãos, se tornando ditatorial, ele roubou para si o lugar de Deus. Ele quis puxar para si uma autoridade que só Deus tem, deixando de então cumprir aquilo que Pedro fala no verso 15, que essa é a vontade de Deus. Porque eles deixaram de cumprir a função para a qual Deus os estabeleceu. A gente precisa pensar nessa distinção entre a função estabelecida por Deus e os personagens que cumprem ou que deveriam cumprir esta função. Então nós nos submetemos por causa de Deus, esse é o nosso dever de consciência.
Quer autoridades como enviadas por ele, né? Como mandadas, como direcionadas. De novo, as funções estabelecidas por Deus, seja como essas funções acontecem num país para o outro. Olha o verso 17. Tratai todos com honra, amai os irmãos. E aqui eu quero fazer uma comparação, porque Pedro faz. A diferença entre temer a Deus e honrar o rei. A ideia de temor, e o conceito aqui ele vem desde o Antigo Testamento, na cultura judaica antiga, é respeito reverente, submissão inquestionável por causa da autoridade que o indivíduo tem, no caso Deus. Esse temor, ele é exigido só em relação a Deus, que é o único que tem direito à vida e morte, porque é o único que tem capacidade de julgar as intenções do coração. A este Deus, ou diante desse Deus, eu me prostro. Eu não me prostro diante do governo brasileiro. Os cristãos testemunharam isso muito bem durante o período do Império Romano. E muitos deles foram perseguidos, foram mortos, porque se negaram a queimar incensos para o imperador, a se prostrarem religiosamente, porque isso era uma exigência, né? O que quer dizer o título Augusto no Império Romano? Augusto quer dizer divino. Os imperadores se viam como personificações da divindade. Eles eram Deus na terra. Por isso que eles exigiam culto. Por isso que eles exigiam prostração. Lembra do Nabucodonosor, lá em Daniel, que constrói uma estátua, provavelmente com a sua imagem, e ordena que todos se prostrem? Essa é a ideia dessa mentalidade divinizada da autoridade. Esse temor, essa prostração, essa reverência inquestionável é somente em relação a Deus. Nós não idolatramos o Estado. Nós não adoramos o presidente da República. Nós não nos submetemos cegamente a nenhuma autoridade civil. Não. Isso é usurpação da autoridade inquestionável de Deus. Agora, o que é que nós fazemos em relação ao rei? Nós honramos. E o termo grego aí usado por Pedro, nós reconhecemos o seu valor. Essa é a ideia de honra, né? É reconhecer o valor, a importância de algo ou de alguém. Então, diante deste rei, diante desta autoridade, nós reconhecemos o seu valor. Isso tem implicação também, até na terminologia que nós usamos em relação a eles. A maneira como nós nos referimos em relação a eles. Eu posso estar descontente com algo, eu posso não concordar com algo, mas continua sendo uma função que requer o meu respeito. Requer. Assim como não maltrataríamos, não xingaríamos, não falaríamos bobagem para ninguém do nosso lado, por causa de dever de consciência, por causa do nosso respeito e reverência a Deus, não devemos fazer em relação a absolutamente nenhum político. Nenhum político. Está fora. Ok? Um outro texto, Tito capítulo 3, verso 1 e 2. Lembra-lhes que se sujeitem aos que governam. As autoridades sejam obedientes. Estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém. Não sejam altercadores, mas cordatos, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Viu de novo a ideia de sujeição aos que governam? Aos que exercem autoridade. A palavra aí governam, a raiz dela é que dá origem a, por exemplo, monarquia, o arrais, né? Anarquia, monarquia, é o exercício do governo da autoridade, né? Autarquia. Essa expressão que Paulo usa aqui, para dizer que tem gente que exerce uma função de governo sobre nós. Em relação a esse governo, devemos fazer o quê? Nos sujeitar. E as autoridades? Devemos ser obedientes. É muito interessante que o termo obediência usado aqui por Paulo não é o termo que normalmente é usado para falar da obediência do cristão a Deus e sua palavra. Parece ser uma postura diferente de obediência em relação às autoridades civis, em relação à autoridade de Deus e sua palavra. Ou seja, Deus não espera
o mesmo tipo de obediência que eu, Helder, como cristão, tenho em relação a ele e sua palavra, quanto à obediência que eu tenho à autoridade civil. Não parecem ser a mesma obediência. Como eu disse, porque essa autoridade pode ser ilegítima. Ela pode ser injusta. Ela pode ser errada. Estejam prontos, então, para toda boa obra. Deixa eu colocar esses 3 textos em paralelo, para a gente ver a similaridade deles ou a concordância deles e diferenças em alguns temas. Os 3 falam da submissão, ok? Os 3 falam do colocar-se por debaixo dessas autoridades. Tá? Paulo, em Romanos 13, ele vai falar mais sobre a questão da punição, porque ele está escrevendo por uma carta aos romanos, a capital do império, onde o Senado estava, onde o direito principalmente acontecia, onde as causas eram julgadas. Lembra que quando Paulo apela a César, para onde é que ele é levado? Para Roma. Então o conceito de punição passava necessariamente pela cidade romana. Tito é escrito para Creta, a cidade de Creta, uma pequena ilha de domínio romano também, mas já um pouco distante. Pedro escreve provavelmente aí para cristãos judeus espalhados no mundo. Por isso que a ênfase de Paulo em Romanos passa pela punição do erro. Pode passar. Pedro e Paulo em Romanos vão concordar que as autoridades, como eu já falei, essas funções, esses cargos são enviados ou estabelecidos por Deus. Paulo vai falar em Romanos que quem se opõe à autoridade se opõe à ordenança de Deus. Pode passar. Em Romanos e em Tito, Paulo fala da importância da prática de boas obras, ou seja, uma vida correta, basicamente. Uma vida justa, uma vida honesta. Em Romanos e em Pedro, Paulo vai falar de que Paulo e Pedro falarão que essas autoridades são agentes de Deus, servos de Deus, desafiando-nos à prática do bem, a fugirmos da contravenção da lei. E por fim, os 3 textos falam sobre o tipo de postura que devemos ter em relação a Deus e em relação às autoridades. Temor única e exclusivamente a Deus. Respeito, honra, reconhecimento do valor às autoridades civis. E essa diferença é fundamental para nós cristãos. Deixa eu desenhar o texto de 1 Pedro aí para vocês, para tentarmos, pode passar, para tentarmos perceber como é que nós então como cristãos nos relacionamos com o Estado, ou nos relacionamos com essas autoridades instituídas por Deus. Temos aí Deus, o rei ou as autoridades e os cristãos. Pode passar. Nós, como cristãos, devemos submissão e honra a essas autoridades, devemos submissão e honra ao rei. Pode passar? Por causa do Senhor. A nossa motivação, o nosso fundamento, o nosso motivo é Deus. Não é a autoridade em si, não é o governo em si. Lembra onde é que eu comecei a palestra de hoje à noite? O Altíssimo tem domínio no mundo dos homens, mas ele partilha, ou ele compartilha desse domínio com quem ele quiser. Então, quem é a autoridade última? Quem é a autoridade final sobre toda a existência, por toda a história? Deus. Nós nos sujeitamos ao Estado por causa do Senhor. Pode passar? Porque estas autoridades, elas foram enviadas por Deus, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Ok? Deus estabeleceu uma função específica para as autoridades. Deus disse porque Ele as instituiu. Então, essas autoridades, elas atendem o propósito de Deus, ou elas são legítimas na medida que praticam o para que Deus a estabeleceu. Então, nós como cristãos, pode passar, como servos tementes a Deus, pode passar, nos submetemos a essas autoridades na medida em que elas cumprem a sua função. Por causa do nosso temor a Deus, nos submetemos a elas, enquanto elas cumprem o para que Deus as instituiu. Isso aqui é muito importante para nós. Porque na medida em que o governo
passa a exigir de nós aquilo que é biblicamente errado, aquilo que é contrário à justiça de Deus, isso está simples e totalmente fora do nosso respeito, totalmente fora da nossa submissão. Pode passar 2 slides? Pode passar mais um? E aqui eu quero chegar rapidamente num conceito que alguns têm lidado. Na verdade, isso vem sendo lidado por muito tempo, né? A tal da desobediência civil. Eu tenho falado muito sobre a função da autoridade, o cargo da autoridade é instituída, não necessariamente o personagem. Tenho falado de que Deus atribuiu propósito às autoridades e que, portanto, são legítimas enquanto cumprem esse propósito. E que devemos honra e respeito, submissão, enquanto essas autoridades cumprem. Mas e quando elas descumprem? E quando elas não praticam a justiça? E quando são usurpadoras, quando são exploradoras, quando são ditatoriais, quando são coniventes e promotoras da corrupção e da impiedade? Como é que nós, como cristãos, nos portamos em relação a isso? Eu creio que há um espaço na própria palavra de Deus para pensarmos numa desobediência. Qual é o fundamento? Submissão primária, inquestionável a Deus e sua palavra. O nosso temor é a Deus, não ao rei. No entanto, pode passar, estejamos dispostos a arcar com as consequências de uma eventual desobediência. Mencionei aqui cristãos mortos durante o Império Romano. Por que eles morreram? Porque não se curvaram diante do imperador. Porque não queimaram incenso ao imperador. Porque não oravam em nome do imperador. Okay? Porque demonstravam estar mais submissos a Deus do que qualquer autoridade civil. Alguns deles morreram por causa disso. Morreram de verdade. Você tem Daniel, capítulo 3, Daniel, capítulo 6, poderíamos colocar aqui também. Lembra dos 3 amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego? Que não se curvam diante da estátua e, enfurecido, Nabucodonosor os manda para a fornalha? Daniel, capítulo 6. Daniel, como de costume, orava todos os dias. Quando ele fica sabendo do decreto de Dário, do rei Dário, proibindo toda pessoa de fazer petição ao seu Deus, senão por intermédio de Dário, o que Daniel faz? Ele vai para o seu quarto e, como de costume, faz o quê? Ora. Daniel não foi birrento, né? Já que o rei mandou, é que eu vou fazer o contrário. Não. Ele mantém a sua regularidade de temor a Deus. O que acontece com Daniel? Cova dos leões. Quando você vai lá para Daniel 3, aqueles jovens dizem, se o nosso Deus a quem tememos quiser nos livrar, Ele nos livrará. Se Ele não quiser nos livrar, e não nos livrar quer dizer morrer queimados, fique sabendo, ó Deus, que não nos prostraremos e não adoraremos a imagem que o Senhor edificou. Estavam dispostos a arcar com a consequência. Romanos capítulo 13, o trazer espada, que foi o que o Império Romano trouxe ali para aqueles cristãos. Dietrich Bonhoeffer, um teólogo alemão da primeira metade ali do século XX, que fez parte de um plano para depor Hitler do poder e eventualmente vir até assassiná-lo. Bonhoeffer foi descoberto, foi preso e morto. Desobedeceu ali aquela autoridade, pagou com a própria vida a desobediência que teve. Temos um mundo de coisas que é questão de tempo para que se tornem lei no Brasil. Estão discutindo muito a questão da homofobia, né? O projeto de lei complementar, né? PLC 122, da homofobia. Ainda não passou, creio eu, pela inconstitucionalidade da lei. É inconstitucional tirar de mim o direito de verbalizar a minha contrariedade à opção sexual de alguém. Eu creio que eu devo ser respeitoso, creio que devo usar palavras corretas, que não devo agredir ninguém. Mas tirar o meu direito de ser contra e verbalizar, ninguém tira. Mas daqui a pouco a turma vai mudar isso daí. E a lei vai passar. Questão de tempo, pessoal. Questão de tempo, da ideologia de gênero passar.
E aí, como é que nós nos posicionamos? Vamos simplesmente nos submeter cegamente? Vamos fazer de conta que não é com a gente? Vamos nos amoldar à mentalidade desse mundo? Ou vamos decidir desobedecer, ainda que isso nos custe algo? Tenho falado para alguns amigos, dou aula sobre o ministério pastoral. O Brasil está vivendo a cultura do processo. Aquilo que é muito real nos Estados Unidos, né? Processa por qualquer coisa. Processa por tudo, danos morais, danos materiais, tudo virou processo. E tem muita igreja que não está disciplinando mais membro por causa de medo de processo. Recentemente falei para um grupo de pastores ali em Natal, no Rio Grande do Norte, e eu disse o seguinte: façam fundo processo agora. Inclua no orçamento da igreja. Ok? Fundo processo, porque ele vai vir. Mas que você não comprometa os princípios bíblicos da disciplina da membresia com medo do processo. Encare o processo e se perder, pague. Mas não deixe de disciplinar. Não deixe de agir biblicamente. Pessoal, isso não está muito longe não, tá bom? Isso não está muito longe não. Poderia citar muitos casos de colegas meus que foram processados, pastores, igrejas, por causa da disciplina eclesiástica. Vamos nos amoldar à mentalidade? Vamos ceder os princípios bíblicos a favor de uma mentalidade mundana? Ou vamos arcar com as consequências da fidelidade? Uma ressalva aqui. Essa desobediência não significa que eu não me submeta a algo que eu não goste. De novo, imposto, tributo, leis de trânsito, leis de responsabilidade fiscal. A questão aqui não é teu gosto, não é teu interesse. A questão aqui é incompatibilidade com a palavra de Deus. Isso aqui não tem nada a ver com o teu interesse e o meu, tá bom? Eu não gostei disso, então não me submeto. Mas não é necessariamente contrário à palavra de Deus. Qual é nosso critério e fundamento último de avaliação de todas as coisas? Lembra da cosmovisão? Palavra de Deus e a centralidade de Cristo Jesus. E com isso eu encerro, dando algumas aplicações aqui, pode passar, algumas recomendações muito simples, muito rápidas. Mencionei ontem, né? A Grécia Antiga usava o termo político para todos aqueles que estavam ligados aos interesses da polis, à vida pública, da sociedade, da comunidade. Gente que não estava preocupado apenas com si mesmo, porque quem estava preocupado com si mesmo era chamado do quê? Idiotes, de onde vem a nossa palavra idiota. Tá? A Grécia Antiga fazia. Idios quer dizer si mesmo, o próprio indivíduo. É aquele que só se preocupa consigo. Olha só que interessante. A consciência política que vem da Grécia Antiga não é simplesmente a responsabilidade de alguns poucos políticos. Deveria ser a responsabilidade de toda a nação, toda a comunidade. Todos nós, seja pelo exercício do direito ao voto, também lidei com o conceito de cidadania ontem, seja pela fiscalização, acompanhamento ou eventual contrariedade daquilo que os políticos têm feito, mas demonstrar interesse. Vim escutando a CBN agora à noite, a quantidade absurda de gente aqui na região de Campinas que não está nem aí para a política e disse, e aí vieram várias falas, né? Não estou nem aí com a política, não estou nem aí. Já mencionei ontem, acho que nós chegaremos perto de algum recorde de abstenção, de voto nulo ou voto em branco nessa eleição, por causa do ceticismo. Esteja interessado com isso. Isso diz respeito a nós. Isso diz respeito à legislação do nosso país. E por aí vai, né? O Estado não é a autoridade última, não é a autoridade final, porque ela é agente de Deus. Deus age por meio da autoridade, a autoridade não é Deus. Não é o provedor do sentido e segurança de nossas vidas, pois em Cristo tudo subsiste, o qual está acima dos senhores terrenos. A nossa submissão primária, inquestionável, é a Deus em Cristo. Ok? O nosso senso de segurança não vem do governo. Não vem. Não estou dizendo que o governo não deva se preocupar com a segurança. Mas nós não podemos achar que seremos alguém melhor se o governo for melhor. Isso é uma visão ilusória que temos do Estado. Isso é uma visão ilusória do governo. O governo é incapaz de dar significado de existência para nós. Seja que sistema for. Parlamentarista, republicano presidencialista, monárquico, anárquico, ditatorial, tribal,
seja lá o que for, nenhum atribui valor de existência ao ser humano. Ok? Esse valor de existência, esse significado de vida, valor de vida, só é refeito em Cristo Jesus. Pode passar. O governo a autoridade deve ser respeitada, honrada, nunca adorada, nunca idolatrada. Lembra na tentação de Jesus ali? Satanás fala, se prostrado me adorares, eu te dou todos os reinos do mundo. Satanás não está blefando não, tá bom? Ele está falando sério. Porque os reinos desse mundo são dele. Ele é o príncipe deste século. Qual é a resposta de Jesus? Apenas ao Senhor teu Deus adorarás. Tá? Não tenhamos uma mentalidade messiânica, redentora do Estado. Se o partido tal, se o governante tal, se a ideologia tal, se o plano de governo tal entrarem em vigor, assumirem o governo, então vamos ressurgir, tipo Fênix, né? Como nação. Não, pessoal. Isso é uma visão messiânica, isso é uma visão redentora. Não estou dizendo que não devamos estar nem aí. Só temos que ter as expectativas corretas. Corretas. Ok? O governo tem uma esfera de atuação. Que as nossas expectativas para com o governo estejam dentro dessa esfera de atuação. Não esperando que lide com absolutamente tudo. Não, se o fulano de tal ganhar, ele vai dar um jeito na economia. Existem muito mais variáveis, né? Muito mais fatores que influenciam a economia do que simplesmente um presidente. Há uma semana atrás estávamos discutindo a Turquia. E como é que a Turquia influenciou os mercados de países emergentes como o Brasil. Ontem estávamos discutindo a Argentina, né, que subiu de 45% para 60% os juros no ano. Isso destruiu a Bolsa Brasileira ontem. Isso levou o dólar para 4,21, depois caiu para 2,14. Aí, de repente, hoje cai para 4,7. Seria bom 2,7, né? Cai para 4,7. E a bolsa sobe. Não é só uma questão de governante, tá bom? Existe um mundo. Uma das minhas paixões é macroeconomia. Curto demais esses negócios, né? Tem muito mais variáveis do que simplesmente quem é o presidente da República. Claro, ele influencia muito a economia, por causa da sua política econômica, do seu ministro da Fazenda e por aí vai. Mas cuidado para não ter aquela ideia de que se o fulano de tal ganhar, a moralidade do país será restaurada. Isso não existe, gente. Isso não existe. Né? Nenhuma ideologia política, já falei ontem, expliquei o que é esquerda, o que é direita, né? Um pouquinho da história desde a Revolução Francesa. Nenhuma ideologia política, seja de esquerda ou direita, é capaz de resolver os problemas do mundo, do ser humano. Pode minimizar, pode favorecer, pode atenuar. Mas erradicar? Não. Resolver definitivamente? Não. Mencionei alguns índices dos Estados Unidos ontem, de mortes por drogas. Mencionei casos e percentuais de suicídio ali no Suíça, Japão. Só para você ver que um país super rico, com bom governo, não é a resolução de todos os problemas. O bom governo é aquele que minimiza os problemas, que age a favor do povo e que exerce a sua função. Não que ele seja capaz de exterminar todos os problemas, todos os bandidos, erradicar a fome. Não. Isso não. Submissão não implica em silêncio, tá bom? Podemos, devemos discordar e denunciar o erro. Devemos. Dentro dessa pesquisa da CBN dessa semana, aqui na região de Campinas, 75% dos eleitores não se lembravam de em quem votaram há 4 anos atrás. Não acompanharam. Não viram, não foram atrás. Entendeu? Aí, gente, não é pegar o primeiro santinho da rua e votar naquele indivíduo. Não é. Porque depois fica fácil a gente criticar, né? A gente não acompanha, a gente não muda o voto. Acompanhando, deixando de cumprir o que se propôs a cumprir, mude o seu voto. Ontem eu mencionei o match eleitoral da Folha de São Paulo, né? Eu fiquei na CBN também, depois se você for lá, a região de Campinas, uma organização chamada Vota Campinas, fez uma ferramenta de deputados federais e estaduais. Os 3.000 e poucos candidatos foram contatados
para responderem um questionário de 40 perguntas, para que, em função das respostas deles e das suas, veja quem tem mais afinidade. O match eleitoral da Folha de São Paulo é apenas para deputado federal. Esse do Vota Campinas, eu acho que é Vota... eu não lembro. Posso tentar, de repente alguém pega na internet e a gente fala. É alguma coisa, vota alguma coisa.gov.br. Se você colocar Vota Campinas, deve chegar lá. Tá bom? Deputado estadual e deputado federal. Isso aqui nos ajuda. Você não tem como conhecer esses 3.000 e poucos, né? Concorrendo a 90 e poucos para a Assembleia Legislativa do Federal. 90 e poucos, né? Do São Paulo? 70 e 70 vagas no Federal, né? Você não tem como conhecer todo mundo, mas vá atrás, conheça a proposta de governo, conheça ideias, né? Submissão não implica em silêncio. Discordar, denunciar, contrariar. Agora, cuidado com irreverência, descaso, insubordinação, maledicência. Gente, muito triste, viu? Ocasião do impeachment da Dilma. Eu tinha lá minhas discordâncias com ela também. Mas quanta gente foi para a internet falar bobagem? Quanto meme difamatório, falando bobagem. Eventualmente alguns palavrões. Está fora do cristianismo, tá bom? Totalmente fora. Ela pode ter errado como outros podem ter errado. Tá bom? Mas a maneira como devemos nos referir a ela, ou seja, quem for, tem que demonstrar respeito. Aquele bando de ladrão. Não. Isso não deve estar na boca do cristão. Tá bom? Não deve estar. Temos que demonstrar respeito como respeitaríamos qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Tá bom? Isso faz parte do cristianismo. É aquilo que Paulo fala em Tito 3. Sem maledicência, sem altercação. E por fim, deve ser motivo, pode passar, deve ser motivo de nossas orações, de nossas intercessões, como Paulo fala lá em 1 Timóteo capítulo 2. Fazermos orações, intercessões por aqueles que governam sobre nós. Que tipo de oração? Por sabedoria, mas por punição se fizerem errado. Não é orar só por sabedoria não, tá? É orar para que sejam pegos no crime também. É orar para que sejam pegos e paguem pelo mal que fizeram. Essa é ou não é uma oração válida? Não é só Deus, coloca um crente ali do lado, alguém sábio, né? Que seja consciente. Não, Deus, que seja punido, que seja pego na incoerência, que seja pego na corrupção e pague por isso, e seja deposto. Isso também é oração válida. É a favor da justiça, é a favor da sabedoria de Deus. Ok, queridos? Esse é um resumo, né? Ontem, lidando com conceitos políticos, a parte mais técnica nossa ontem, fundamentos de uma cosmovisão bíblico-cristocêntrica, e hoje como então juntamos tudo isso e o cristão se relaciona então com o Estado. Prezados, a semelhança de ontem, nós estamos agora abrindo a perguntas, se você queira, por favor, pela ordem. Eu quero só começar aqui, pastor Alder, no texto de Romanos 13, que foi tanto trabalhado, a gente não quer exterminar a autoridade e faz o bem e receberá os louvor dela. A gente trabalha essa questão de receberá os louvor dela. Bem-estar social? Não é necessariamente bem-estar social. Louvor quer dizer basicamente bendição, ser bem falado, né? Algum reconhecimento que demonstre que aquele indivíduo faz o certo. Eventualmente temos no nosso país condecorações. Mas né? ele está atribuindo ao povo. Isso, ao povo. Receberás o louvor. Quem recebe o louvor é o povo. É o povo. Por exemplo, no nosso Brasil temos eventualmente algumas condecorações, né? O fulano de tal ganhou a chave da cidade, é um cidadão honorário da cidade. Por quê? Porque fez algum bem. Alguns chegam até, talvez alguns tenham visto, né? O Sérgio Moro foi para uma universidade europeia, onde recebeu lá o título de doutor honoris causa. Isso é louvor. Não é necessariamente bem-estar social no sentido de saneamento básico, educação, saúde, emprego, direito de ir e vir. Não necessariamente. Né? Parece que é algum tipo de reconhecimento ou bendição formal, né? Louvor formal, reconhecendo ali a vida correta, justa do indivíduo. Agora,
Isso pode acontecer, mas não devemos fazer por causa disso, né? Porque até pela quantidade de pessoas hoje no mundo, a maior parte dos nossos bons atos sequer é vista, né? O fazermos o certo não fazemos para que vejam, né? Fazemos o que é certo. E aí a maioria das vezes não verão os nossos bons atos. Jorge? Joia, povo alienado, se é um povo de fácil manobra ou se é de fácil manipulação, sim. Sim, tristemente. Porque você não leva em conta os motivos corretos para uma decisão. Ah, não, volta qualquer um, é tudo igual. É assim ou não é que a gente escuta? Não, não é tudo igual. Existe gente séria fazendo trabalho sério. Existe. Existe. É por isso que eu ainda acredito. Acredito não por causa das pessoas, mas por causa do meu dever de consciência. Porque o mesmo Deus que instituiu a autoridade lá atrás continua instituindo hoje. E deve ter gente séria. Vou garimpar, vou atrás, vou estudar. Mencionei ontem também uma máxima, né? Como é que é? O ausente nunca tem razão. Né? Não, você não estava. Você não estava, você vai querer o quê? A gente tem até uma expressão, né? Pega o bonde andando, senta na janelinha e quer brigar com o cobrador. Entendeu? Peraí. Na hora da coisa séria você não estava, você se ausentou, você anulou seu voto, né? Então o ignorante é de fácil manipulação. E eu creio que muitas vezes há interesse que a ignorância perpetue. Há interesse. Porque o conhecimento, ele em alguma medida gera libertação, né? Você se liberta de crendices, você se liberta de mentes manipuladoras, porque você passa a ter opinião própria. Né? Então a ignorância é péssima. E eu tenho certeza, creio nisso, como nós amamos ao Senhor e continuamos amando o jardim de Deus, deveríamos ser os mais interessados. Porque nós temos a consciência de que Deus estabeleceu autoridades. E deveríamos batalhar por isso. Eu sou muito a favor de voto mais ideológico do que pessoal. Eu voto mais em ideologia do que em pessoa. Porque, eventualmente, tem uma coisa ou outra da pessoa que eu não goste, mas quem, sabe, eventualmente, se ela cumprir o que ela se propõe a fazer, ela será um bom governante, ainda que eu não concorde com um ponto ou outro dela. Né? Ainda que eu não concorde com um ponto ou outro. Por quê? Porque ela entendeu e deseja cumprir o seu papel. Né? Por mais que não tenha consciência de estar trabalhando no jardim de Deus, a consciência não determina a validade de algo, né? Não determina a realidade de algo. Algo não é real ou existe porque você acredita naquilo. Porque se é verdade, se é real, existe independente da tua convicção, independente da tua crença ou consciência. Deixa eu citar um exemplo. Eu não acredito no inferno. O inferno não passa a existir porque você acredita nele. Ele existe independente da tua convicção. Né? Então, boa parte dos políticos sequer tem consciência de que estão cuidando do jardim de Deus. E que a autoridade foi estabelecida por Deus. Mas a ausência de conhecimento, a ausência de consciência deles, não elimina a realidade de que a autoridade é instituída por Deus e de que eles têm que cuidar da polis. Que eles têm que cuidar do jardim. Né? Então, eu vou votar muito mais na ideologia do que no indivíduo. Como eu já mencionei ontem, eu não teria dificuldades em votar em pessoas que não sejam cristãs. Não tenho dificuldades. Eu tenho dificuldade em votar no injusto. Eu tenho dificuldade em votar no ficha suja. Isso eu tenho. Isso eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldades em votar naquele que está lá há tanto tempo e não fez nada. O pior que está não fica. E a nova propaganda agora é: te enganei. Não, e ouvi hoje um comentário extraordinário na CBN, hoje de manhã. Não, você não nos enganou. Estamos sendo enganados há 500 anos. Não foi agora. Entendeu? Então, é contra essa mentalidade que eu vou votar. É nesse indivíduo que eu não vou votar. Não vou, tá bom?
Acho que isso está fora. O indivíduo que tem essa mentalidade, ele não expressa uma boa ideologia política. Ele não tem consciência da função dele. Então ele não vai ter meu voto. Agora, no Brasil a gente tem muito voto de protesto, né? De novo, por causa da ignorância, aí lá na frente vai criticar, vai falar bobagem. Não, fica quieto agora. Ok, Deus permite um mal político para corrigir um povo? A gente tem até uma máxima no Brasil, né? Cada povo tem um político que merece. Eu não sei se isso é totalmente verdade. Né? Cada povo tem um político que merece. Eu diria que cada povo tem um político que escolheu, não que necessariamente mereça. Até porque nós não podemos normatizar ou pasteurizar, né? Colocar todo mundo no mesmo padrão do povo inteiro. Mas Deus usa o mal, Deus usa o iníquo, Deus usa o ímpio. Isaías 45. Isaías 45 é mais ou menos 400 anos antes do que realmente aconteceu na profecia de Isaías 45. Quando Deus fala, eis o meu servo Ciro, que não me conhece, mas que cumprirá os meus desígnios. Quem é esse Ciro? É o do livro de Daniel. Ciro está lá em Daniel, 400 anos antes Deus disse, ele não me conhece. Ele é ímpio, mas eu vou usá-lo. Abacuque. Deus usa os caldeus, os babilônicos, Nabucodonosor, povo pior do que os judeus, para disciplinar Israel. Nem por isso os caldeus, os babilônicos, sairiam limpos nessa história. Deus pode usar o ímpio, não só pode, como vai. Provérbios 16. Até o ímpio foi feito para o dia da calamidade. Deus usou Hitler, certamente. Isso quer dizer para matar 6 milhões de judeus? Nunca. Né? Deus não é conivente com ações ímpias de governantes. Deus não está por trás motivando, incentivando a ditadura, a imposição de ideias perversas. Nesse sentido, Deus não está. Deus usa o governo ímpio? Usa. Nem por isso ele é conivente com a impiedade praticada. Né? Porque senão nós vamos ter uma visão muito maquiavélica, né? Aliás, vale muito a pena ler O Príncipe de Maquiavel. Vale muito a pena. Tem muita coisa que você vê hoje sendo praticada, os fins justificando os meios. Né? Para quem lembra da Zélia Cardoso de Mello, né? Não, no fim tudo dá certo. Se não deu certo é porque o fim não chegou. Né? É uma mentalidade assim. Isso é maquiavelismo, né? Então Deus usa o ímpio. Isso não quer dizer que ele concorde com o ímpio. Pastor Newton? Joia. Toda ideia totalitarista ela é ruim. Totalitarismo não é bom. Tá bom? O que é o totalitarismo? Basicamente isso. Eu sou a única opção. Tudo tem que ser em função de mim. Eu sou a resposta, né? Eu sou a esperança. É essa mentalidade messiânica redentora, né? Isso é um problemaço para mim. Isso é um problemaço. Agora, todos vão dizer que eles são o único, né? Oi? Eu acho que é mais marketing. É mais marketing. Tanto é que muitos vão mudando a linguagem ao longo da campanha. À medida que vai estreitando, eles vão dizendo o seguinte, não, mas você tem que ver que eu vou conseguir fazer isso se o Congresso Federal apoiar. Não, então peraí. Você não era o único? Não, agora eu sou o único tendo que contar com alguns. Né? E se esses alguns não estiverem comigo, o presidente da República ele pode governar por decreto. Ele pode governar por decreto, mas não dura muito. Não pode durar muito. Ele não vai passar 4 anos governando por decreto. Né? Ele pode ter, em algumas circunstâncias, um decreto, mas não por todo sempre. E governo por decreto é totalitarista, né? É mentalidade abusadora. Então, eu acho que a gente nem leva muito a sério, né, o totalitarismo, é só a única esperança. Não, talvez você seja a menos pior de todas elas. Ok. Não é errado escolher o menos pior, tá, gente? Não é errado. Não é errado. E ele vai ter virtudes, possivelmente. Pastor, pode nos ajudar um pouco a questão dessa que nós vimos aqui da função na perspectiva divina, como Deus institui e o Estado laico, então trabalhar isso para que não,
Hoje há um problema em alguns lugares de leitura bíblica na sessão da Câmara, não, não pode. Nos dá uma palavra sobre isso, por favor. Joia. Eu acho que como cristãos, nós não deveríamos estar preocupados em cristianizar o mundo por meio de símbolos. Uma cruz, uma Bíblia aberta, leitura bíblica. Essa não é preocupação não, tá, gente? Não deveria ser nossa preocupação. E nem deveríamos ficar ofendidos se forem retirando tudo isso, tá bom? O Brasil está se tornando secularizado. Não, ele sempre foi secularizado. Agora ele está tomando consciência disso, né? Não deveríamos batalhar por isso, que cada escola tivesse uma Bíblia, que fosse garantido. Eu creio que o Estado deve garantir a nós a liberdade de expressão religiosa. Tá? A isonomia, né? Artigo 5º da Constituição Federal, né? Todos são iguais perante a lei e, portanto, devem ser tratados assim, independente da sua religiosidade. Quando o Estado me privar do meu direito de culto, do meu direito de expressão religiosa, aí isso é um problema. Agora, isso não quer dizer que o meu direito a culto seja no meio da rua da cidade ou na principal praça. O governo pode legislar. Eu acho que não seria errado. Não seria errado. Não deveria ser um absurdo para nós se o município, o Estado, o governo federal proibisse algumas expressões religiosas em determinados lugares. Isso não deveria ser um problema para nós, gente. Não deveria. Agora, proibir a expressão religiosa num contexto de igreja, na minha casa, o que, por exemplo, acontece em alguns países muçulmanos. É a chamada igreja perseguida, a igreja underground, né? Porque ela tem que acontecer no submundo. Então, se for preservado o nosso direito de culto a Deus na nossa igreja, na nossa casa, de eu poder continuar lendo a minha Bíblia ali no ônibus, suponhamos que o dono da empresa diga, eu não quero mais que você leia a Bíblia aqui nas dependências. Ok, vamos respeitar. Ali não é o único lugar que podemos ler. A gente pode ler saindo dali. Aquele não é o único horário do dia que podemos ler a Bíblia. Às vezes nós cristãos somos muito tapados, desculpa a expressão, a gente tapa muito a mente achando que se não acontecer daquele jeito, naquele lugar, naquela hora não serve. Não, talvez você não possa ler naquele local, naquele horário. Mas você pode ler na sua casa. Entendeu? Agora, se o governo baixa uma lei dizendo está proibido ao cidadão brasileiro a leitura bíblica ou o doutrinamento bíblico de seus filhos, opa, acho que o governo vai chegar nisso porque o Estado é laico. Ele não pode chegar nesse ponto. Agora, o governo ele pode e eventualmente deveria delimitar algumas expressões ou formas de expressões religiosas. Você tem um bom cristianismo, mas você tem também a má expressão de um cristianismo que não é cristianismo, mas é esse que está na televisão muitas vezes. Opa, então vamos cortar. Tem toda essa discussão no estado de São Paulo, e é questão de tempo para que chegue na União, ali no âmbito federal, a tributação de igrejas. Tá? Questão de tempo. Eu não sei se eu seria totalmente contra. É triste, mas por causa de uma bagunça que acontece em algumas vertentes de um cristianismo que não é cristianismo, recai sobre todos. Talvez tenha gente lavando dinheiro nisso. É triste falar isso, gente, mas isso é real, tá bom? É real. Talvez tenha gente lavando dinheiro, talvez tenha gente roubando de membros. Não é que o governo deixou de ser laico quando ele tributa uma igreja. Mas é porque essa igreja, aí eu estou trabalhando em geral, tá? Porque assim, as pessoas não sabem discernir o bom cristianismo do mau cristianismo, a verdadeira igreja da falsa igreja. Mas tem alguns que, pelo mau uso, estão pedindo para que o governo intervenha. E ele não perderá o seu status de laico se fizer isso. Para mim, não perderá. Porque, querendo ou não, embora exista um aspecto próprio de legislação para a igreja, né, como associação religiosa, não deixa de ser um CNPJ. Igreja é uma pessoa jurídica. E, como tal, ela está debaixo de leis. Ela tem que ser regulamentada, senão vira o caos, vira bagunça. De novo, gente, temos boas igrejas e más igrejas. Boas vertentes do cristianismo e vertentes que não são cristianismo. Agora, então, por exemplo, você não pode mais ensinar Bíblia na escola. Ok.
o Programa Nacional de Educação, PNE, me garante alguns direitos de ensino religioso, mas ele garante a mim, garante ao espírita, garante ao macumbeiro, garante... Entendeu? Ok. Talvez vamos concordar com isso. Para que eu tenha direito, eu tenho que consentir com o direito do outro. Né? Agora, se eu disser, não, se não for do evangélico, esse governo é ímpio, ele não presta... Não, peraí. Ele não está lidando com uma religião. Não creio que o governo federal deva atender os interesses da igreja evangélica brasileira. O governo não existe para isso. O governo existe para expressar a justiça de Deus, que eventualmente será favorável a nós, dependendo dos nossos interesses, ou será até contrária a nós, dependendo das nossas más motivações. Né? Então, gente, esse negócio de Estado é muito mais complexo do que a gente acha. Né? A gente acha que é ser dono de uma empresa, que você faz o que você quer, a hora que você quer. Por isso que muitos querem virar patrão e não ser funcionário, né? Porque acha que quando virar patrão faz o que quer. E às vezes alguns têm essa perspectiva do governo, né? Não, isso é um mundo, é um mundo. Lembra do Estado de Direito que eu falei, né? Um não interfere no outro, tem que respeitar, um vai até aqui, o outro não pode entrar lá. Então o Estado laico ele deve ser preservado. Deve ser preservado. Né? O governo não pode usurpar essa esfera que não é dele. Mas isso não quer dizer que ele não possa eventualmente interferir em algumas coisas. Talvez deva interferir. Mais uma pergunta? Podemos encerrar? O Lutero, ele acreditava que Deus tinha dois braços na terra. A igreja e o Estado. Essa era a perspectiva de Lutero. Que Deus atuava pelo governo. Eventualmente até em algumas questões ligadas à religião. O Calvino ele tinha uma visão um pouco diferente. Ele acreditava que a igreja é que tinha, como detentora da palavra de Deus, do conhecimento, é que deveria orientar o governo. Então, o Calvino ele colocava o Estado submisso à igreja, é por isso que ele funda, na cidade de Genebra, uma mentalidade teocrática na cidade, que depois exporta muito desse modelo, até de justiça social, Os presidentes fazem isso, tem conselheiros, né? Parece conselheiros, exato. Isso é bom, isso é bom. Eu tenho um amigo político, amigo pessoal, só essa semana trocamos várias mensagens. Quando ele tem alguma questão, ele me escreve, Helder, e aí, o que eu faço? Me mandou um vídeo essa semana, me envolveram nisso, qual a minha postura. Ter conselheiros é bom. O Billy Graham, acho que era nos Estados Unidos. O Billy Graham foi por algum tempo de alguns presidentes norte-americanos. Sim, isso é bom, isso é bom. Eu te diria o seguinte, faça enquanto você puder. Talvez haja um dia que você não possa. Então, enquanto você puder, faça. Né? Ah, mas você tá fazendo lavagem cerebral. Tô, só que com água limpa, é diferente, entendeu? É isso aí. Não tem problema a lavagem cerebral. O marxismo cultural também é lavagem cerebral. A diferença é a qualidade da água que a gente usa. Olha, o que eu tenho são essas apresentações. Vocês copiaram? Podem pegar lá atrás com eles. Gravados. Sem problemas, sem problemas. Eu recomendo alguns livros, né? Wayne Grudem, O Cristão e a Política, edições Vida Nova, e Contra a Idolatria do Estado, de Franklin Ferreira, de edições Vida Nova também. 2 ótimos livros, ótimos. Encerramos. Darlene? Entendi. O socialismo, se ele foi socialista, se desfaz naquela frase dele, né? Dai a César o que é de César. Ele não foi contra a autoridade estabelecida, não foi contra o imposto. Ele foi a favor disso. Não há qualquer fundamento bíblico em pensar que Jesus fosse um socialista ou um comunista. A irmandade dos crentes não é por uma questão social, econômica, partidária ou política. É por causa da nossa realidade em Jesus. Deus nunca exigiu que eu desse tudo do meu para o outro ou que tivéssemos tudo em comum. Essa foi uma experiência da igreja, mas nunca foi colocado como mandamento. A Bíblia coloca assim sobre nós o princípio da generosidade.
da oferta, do dar de coração. Ananias e Safira em Atos 5. Por que é que eles morreram? Porque eles mentiram. Não é porque eles não deram tudo. Ninguém pediu que eles dessem tudo. Ninguém pediu que eles fossem uma grande comunis. Tá? Se você se disponha àquilo que reflete a generosidade e sinceridade do coração, mas não minta nisso. Então essa ideia de um Jesus comunista, de um Jesus socialista, não tem fundamentação teológica nenhuma. Isso é inversão de cosmovisão, né? É tentar pegar uma cosmovisão socialista e ler Jesus, ao invés de pegar Jesus e ler o socialismo. Isso é diferente. Qual é o ponto de referência? Né? Então, não se sustenta de forma alguma. Né? A realidade da igreja, da comunhão da igreja é por causa da nossa realidade em Cristo, não por interesses econômicos. Devo estar preocupado com o necessitado. Devo, como Paulo fala isso em Romanos 15, 16, como ele fala em 1 Coríntios 16, que ele levantou coletas para levar aos pobres de Jerusalém. Né? Isso faz parte. 1 Timóteo capítulo 6, isso faz parte. Mas o fato de eu partilhar com o mais necessitado é diferente de uma ideologia política socialista. Socialismo é ideologia política, é cosmovisão, é mentalidade, não é só generosidade. O igualitarismo é tão ruim quanto o totalitarismo. É tão ruim quanto. Igualitarismo não é a resposta de todos os problemas. Porque nem sempre você terá méritos iguais. Ou pessoas... Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, não quer trabalhar, não come. Ponto final. Entendeu? Agora, você que antes roubava, não roube mais. Agora trabalhe para ter com que suprir suas necessidades e acudir outros. Que outros? O que querem trabalhar, mas não conseguem. Não aquele que não quer trabalhar, mas quer comer. Entendeu? Socialismo não faz parte da Bíblia, não. Isso eu falo com tranquilidade. Socialismo é ideologia política. Ideologia política. A Bíblia é a favor da comunhão. A Bíblia é a favor do partilhar com os outros. Mas quando a gente fala de socialismo, comunismo, capitalismo, seja o que for, isso é um mundo, é um conjunto de valores, de perspectivas e fundamentos. Então, quando eu falo a Bíblia não é socialista e socialismo não é bíblico, é por causa disso. É uma ideologia política sendo imposta à Bíblia, que não faz sentido algum. Encerramos satisfeitos, né? Eu creio que uma forma de nós agradecermos a disponibilidade do pastor Helder e